Olá, eu sou a Ana Beatriz de Araújo Bonfim, faço parte do grupo Code Girls. Estamos aqui para apresentar o Pedix, uma comanda digital que junta toda a operação do restaurante em um lugar só. Essa é a nossa última sprint do Challenge da Oracle, onde consolidamos tudo o que aprendemos nas disciplinas ao longo do ano, com foco em arquitetura back-end e integração full stack. O contexto. Antes de entrar no Pedix em si, eu quero explicar o cenário que decidimos abordar. Nos últimos anos, restaurantes adotaram muita tecnologia, como cardápios online, sistema de gestão, sistema de cozinha. A digitalização aconteceu, só que ela aconteceu de uma forma meio fragmentada, cada ferramenta cuidando de um pedaço e várias vezes elas não conversam entre si. E isso pode levar a problemas concretos no dia a dia. Primeiro, atraso nos pedidos. O garçom anota uma coisa e a cozinha recebe outra, a informação se perde no meio do caminho. O segundo é o retrabalho. Às vezes você tem que digitar os mesmos dados em sistemas diferentes. E o terceiro, falta de visão em tempo real. Muitas vezes o gerente não vai conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo em tempo real porque os dados estão espalhados em sistemas diferentes, dificultando essa gestão. E fora isso tudo, tem muitos restaurantes que ainda têm processos muito manuais, como comanda em papel, conferência no fim de dia, o que dificulta escalar a operação. E foi para resolver isso que a gente decidiu criar o Pedix. E o que é o Pedix? O Pedix é uma plataforma full stack que junta tudo em um lugar só. Em vez de várias ferramentas separadas, tem um ecossistema integrado onde cliente, garçom, cozinha, caixa e gerente se comunicam em tempo real através de APIs. Na prática, isso significa que o cliente pode fazer um pedido direto da mesa, a cozinha recebe na hora, o garçom acompanha o que está acontecendo nas mesas dele, o cliente pode fechar a sua comanda e a caixa fecha a conta sem retrabalho e o gerente consegue ver o movimento, ajustar cardápio em tempo real, ver relatórios e tudo isso acontece no mesmo aplicativo, sem comanda de papel e sem informação se perdendo no meio do caminho. E para construir isso, a gente aplicou os principais conceitos que a gente viu ao longo do ano: arquitetura back-end, integração entre sistemas, persistência de dado, cloud, mobile e boas práticas. É a consolidação do que cada disciplina ensinou, montando tudo numa solução só. Aí eu vou te mostrar a arquitetura da solução para ver como tudo isso se conecta. Aí aqui temos o desenho completo da arquitetura da solução, que começa com o cliente. Pode ser um cliente fazendo um pedido pela própria mesa, um garçom acompanhando os seus pedidos e as mesas que ele cuida, ou um gerente acompanhando a operação toda, editando o cardápio, vendo relatório. Os três usam o mesmo aplicativo em mobile com React, com tipos de login e autorizações diferentes, e é o único ponto de entrada do sistema. Aí aqui na esquerda temos a API de .NET, que é a principal, ela cuida do fluxo operacional, como mesas, comandas, pedidos, pagamentos e fechamento da comanda. Aí a API de Java ficou secundária de gestão e suporte, como cardápio, categorias, avaliações, históricos e relatórios. Então, o gerente ele precisa mais dessa parte da API de Java, então os serviços estão bem separados. Cada um tem o seu próprio banco de dados e aí se juntam no MongoDB para fornecer informações suplementares. E aí, no final, temos o Azure Cloud, que as APIs estão todas publicadas em nuvens com disponibilidade, escalabilidade e segurança em produção. Esse é um panorama geral e daqui para frente a Duda vai se aprofundar mais sobre a API de .NET. Olá, eu sou a Duda e nesta parte da apresentação vou falar sobre as tecnologias utilizadas no projeto PEDIX e também sobre o fluxo principal da nossa API.NET. Depois vou demonstrar rapidamente a API publicada na Azure, abrir a documentação pelo Swagger e validar alguns endpoints, incluindo um GET, um POST de registro de administrador e um POST de login. Bom, neste slide temos a visão geral das tecnologias utilizadas na solução. No front-end utilizamos React Native com Expo, que é a responsável pela aplicação mobile. Esse front-end consome as APIs por meio de requisições HTTP no formato JSON. No back-end temos a API.NET como a API principal do projeto. Ela é responsável pelo fluxo operacional mais importante do sistema, como autenticação, controle de mesas, comandas, pedidos e pagamentos. Também temos uma API Java como apoio para funcionalidades secundárias e suporte ao ecossistema da aplicação. Na camada de banco de dados, utilizamos a Oracle Database para os dados relacionais e operacionais e o MongoDB para dados complementares e históricos em formato NoSQL. Para documentação e testes, usamos Swagger e o OpenAPI, além do Postman para validar as requisições na parte da infraestrutura.
usamos a Azure App Service para hospedar a API em nuvem e GitHub Action para apoiar o processo de CI e CD. Com esses conjuntos de tecnologia, a solução fica integrada, documentada e escalável e pronta para ser consumida pelo aplicativo mobile. Agora, neste slide, temos o fluxo principal da API.NET. A API.NET é responsável por organizar o funcionamento central do sistema PDX. O aplicativo mobile envia requisições para a API e a API processa essas informações aplicando as regras de negócio. Entre os principais módulos, temos mesa, comanda, pedido, pagamento e autenticação. O módulo de mesas controla a disponibilidade e organização das mesas do restaurante. O módulo de comanda registra o consumo de clientes, o módulo de pedidos acompanha os itens solicitados e o módulo de pagamento controla o fechamento de conta. E a autenticação protege o acesso ao sistema, permitindo que apenas usuários autorizados utilizem determinada funcionalidade. A API também se conecta aos bancos Oracle e MongoDB e está hospedada na Azure App Service, garantindo que ela possa ser acessada online para testes de integração. Publicada no Azure. Aqui estamos no Azure App Service, que é o serviço utilizado para hospedar a nossa API.NET em nuvem. O status de aplicação está como em execução, o que confirma que o deploy foi realizado corretamente, e essa URL pública é o endereço usado para acessar a API e também para permitir a integração com o front-end mobile. Bom, agora eu vou abrir a documentação da API pelo Swagger, e nesta API o Swagger está disponível pelo endereço index.html. O Swagger permite visualizar os endpoints implementados, os métodos HTTP disponíveis, os modelos de entrada e os possíveis retornos da API. Isso facilita bastante os testes, porque conseguimos validar as requisições diretamente pelo navegador. Primeiro vou validar o endpoint GET. O método GET é usado para consultar informações da API. Vou clicar em Tryout, Execute. E aqui conseguimos ver o retorno da API. O retorno 200 OK indica que a requisição foi executada com sucesso e que a API está respondendo corretamente no ambiente publicado. Mesmo que o retorno exija autentificação ou apresente alguma validação, isso mostra que a API está acessível ao processo de requisição. Então, aqui eu tenho a saúde da minha API e tudo que está sendo utilizado nela. Bom, agora eu vou testar um endpoint POST para registrar um administrador. Diferente do GET, o método POST é usado para enviar dados para a API. Neste caso, vou preencher o corpo da requisição com um JSON, contendo nome, e-mail, senha e o perfil de administrador, a data de nascimento, telefone e a admin key. Depois, clicar em Execute para enviar a requisição. Se o retorno for 200, OK, ou um 201, Create, significa que o administrador foi criado com sucesso. Se retornar uma mensagem informando que o e-mail já existe, isso também é esperado, porque significa que a API validou a regra de negócio corretamente. Então, assim que eu tiver o meu login criado, o meu registro criado, eu vou pegar o meu e-mail e senha. E agora eu vou testar o meu login. Então, e-mail e senha. Perfeito. Agora eu tenho o meu token gerado. E com esse token, eu vou fazer a autorização de Bidder Token. A minha autorização. Vou colar o meu token. Estou autorizado. Agora eu sou um administrador, então eu posso ter todas as visões que um administrador teria. Então eu vou em Get Usuários, vou dar um tryout, vou executar, e agora eu tenho a lista de todos os meus usuários que já acessaram: clientes, gerentes, administradores, garçons, todo mundo está aqui. Bom, com isso conseguimos validar na prática o que foi apresentado nos slides. A API.NET está publicada na Azure, documentada pelo Swagger e respondendo às requisições GET e POST. Também validamos o fluxo de autenticação com registro de administrador e login, mostrando que o back-end está funcional e pronto para integração com o aplicativo mobile. Bom, dando continuidade à apresentação da arquitetura do PDX e ao fluxo principal demonstrado pela Duda na API.NET, agora eu vou apresentar a API de Java, que foi desenvolvida como uma camada secundária
de suporte e gestão, complementando o fluxo principal de .NET. Enquanto a API de .NET concentra o fluxo operacional do restaurante, como mesas, comandos, pedidos e pagamentos, a API de Java ela ficou responsável pelos módulos estratégicos, né, de apoio ao aplicativo mobile. Então, os principais módulos implementados são gerenciamento de cardápio, categorias, avaliações, histórico dos pedidos, além, né, de relatório e dados analíticos. Esse diagrama ele mostra como a API de Java se integra, né, dentro da arquitetura do PEDIX, conectando, né, o aplicativo mobile à API .NET e os bancos Oracle MongoDB. E toda essa estrutura, além de tudo isso, né, ela está hospedada em nuvem na Microsoft Azure, né? Toda a estrutura, ela foi construída utilizando Java 17, Spring Boot, Spring Security, JPA, Flyway e, né, a documentação com Swagger e OpenAPI, garantindo integração, escalabilidade e disponibilização da aplicação. Bom, agora eu vou demonstrar rapidamente a aplicação em produção na Microsoft Azure, né? Vindo aqui, a gente consegue visualizar o App Service, né, da aplicação em Java, em execução na nuvem. A aplicação está hospedada em Linux, né, com deploy automatizado via GitHub Action. E isso vai garantir uma integração contínua e disponibilização online da API para consumo do aplicativo mobile. Ao acessar o URL da aplicação, entramos na central técnica, né, da API de Java. Aí essa home aqui, na nossa página, nós decidimos centralizar os principais acessos técnicos da solução. Então, a gente tem, vindo aqui os endpoints públicos, né? Temos o acesso ao aplicativo mobile para download e validação da integração completa entre mobile, Java e .NET, né? A gente tem o monitoramento, né, da saúde da nossa API, a documentação do Swagger para testes e validações dos endpoints hashes e também o contrato OpenAPI, né, utilizado para integração externa e consumo técnico da API. Vindo aqui, é possível você instalar o aplicativo pensando em Android. Então, basicamente, é só escanear o QR Code e aí você vai conseguir ter o aplicativo no seu celular. Aqui ele mostra realmente que a nossa API está ativa, né? Está hospedada. Chegando na parte da validação. Eu vou validar rapidamente alguns endpoints. Então, assim, de uma forma geral, nós temos módulos, né? Alguns módulos complementares. Então, inicialmente tínhamos cardápio, então aqui a gente segregou como categorias de cardápio. Aí a gente tem a home, que vai mostrar todos os endpoints que são essenciais. Se eu faço um get aqui, ele me dá todos os endpoints principais da nossa API. Voltando aqui, deixa eu fechar para ficar mais bonitinho. Nós temos, né, nós decidimos adicionar novos módulos complementares como histórico de pedido, né, avaliação do cliente, aqui avaliação, né, que vai permitir registrar, listar, consultar ou remover avaliações dos clientes sobre os pedidos e itens do cardápio. E também, né, relatórios, que é importante para o administrador conseguir gerenciar e ter tudo de uma forma mais centralizada. Eu vou listar as categorias inicialmente. Aí ele retorna para mim, né, toda a nossa lista de categoria. Então, inicialmente tínhamos 3, que seria prato, bebidas e sobremesa. E aí eu vou criar uma nova. Dá para buscar pelo ID também. Por exemplo, se eu vir aqui e passar ele vai me retornar bonitinho o prato. Aí eu só para validar o CRUD mesmo, eu vou criar uma categoria. Aqui não precisa passar ID, porque ele cria automaticamente. Entrada, principais, sempre faz, na verdade, né? Beleza, ele criou. E voltando aqui, listar todas as categorias, só para mostrar que teve
persistência aqui. E aí, para validar include, eu vou remover. Deixa eu ver qual que eu removo. Entrada, eu vou remover o ID 24, planos executivos. Perfeito, categoria removida com sucesso. Com isso, né, conseguimos validar na prática o funcionamento da API de Java, publicada em nuvem, realizando operações completas de consulta e persistência de dados através do Swagger. Bom, o Pedix ele consolidou os conhecimentos desenvolvidos ao longo do semestre em uma solução integrada, escalável e funcional. Através das integrações, né, entre a aplicação mobile, das APIs, .NET e Java, banco de dados e cloud, né, foi possível construir um ecossistema completo para a gestão operacional de restaurantes. Além disso, né, o projeto ele permitiu aplicar na prática conceitos de arquitetura de software, persistência de dados, API RESTs, DevOps, documentação técnica e integração multidisciplinar. Também deixamos disponível o QR Code, né, com uma demonstração completa do aplicativo mobile, integrado às APIs, né, do projeto, caso queira visualizar posteriormente o fluxo completo da nossa aplicação. E assim finalizamos a apresentação da Sprint 4 do projeto Pedix. Obrigada!